capítulo 24. Lucas, capítulo 24, eu leio a partir do verso 13 até o verso 31. Lucas 24, do verso 13 ao verso 21. Lucas 24, capítulo 24, o versículo que é 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém? Pai, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que esta tua palavra, ela seja revestida do teu poder, Pai, e ela caia no nosso coração como uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, e que o Senhor seja glorificado pelos frutos da tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Você pode se assentar. Queridos, de todas as histórias bíblicas, de todas as aulas de Jesus, eu ouvi essa frase a primeira vez dos lábios do bispo Roberto, dizendo que os maiores ensinos Jesus sempre deu para uma pessoa, né? Se você olhar lá, a conversa, quantos versículos é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E eu tenho aquela curiosidade, né? Poxa, se pudesse ouvir aquela conversa. Teve pessoas que procuraram Jesus. Outras pessoas, Jesus se encontrou com elas, não é? Então, mas de todas essas histórias,
Nicodemos, o jovem rico, a mulher samaritana e outras que você pode também se lembrar. A que mais eu gostaria de ter presenciado foi este seminário ambulante de Jesus, caminho a Emaús. Algo muito especial sobre esse aparecimento de Jesus a dois discípulos muito simples, dois discípulos muito humildes, tristes também, confusos também e desconhecidos, com exceção do Cleopas, que tem o seu nome citado. Esta história mostra as tristes consequências de permitir que a cegueira espiritual ofusque a nossa visão de Cristo vivo, do Cristo ressurreto, e as maravilhosas consequências de realmente viver, eu diria, à sombra do túmulo vazio. Então, agora pela manhã eu vou falar das consequências de se permitir que a cegueira espiritual ofusque a nossa visão de Cristo. E logo mais à noite eu vou falar das abençoadas e maravilhosas consequências de se viver à sombra do túmulo vazio, ou de ter os olhos abertos para a verdade de que Jesus está vivo, de poder perceber e entender que aquele que conosco está é o Cristo ressurreto. Então, eu vou falar primeiro dessas consequências de não viver a realidade da ressurreição de Jesus. Se você não está tendo uma vida espiritual, não é? Se você não está vivendo assim a realidade de que Jesus está vivo, então há consequências desse tipo de caminhar, desse tipo ou desta ausência da percepção de que Jesus está vivo. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Em Lucas, Jesus, o Deus homem, preocupa-se com indivíduos. Um traço do Evangelho de Lucas é esse cuidado de Jesus com pessoas, com indivíduos. É significativo também para mim que no Evangelho de Lucas a sua ressurreição é anunciada para 3 mulheres. Você por acaso sabe o nome delas? Maria Madalena. Depois a outra também se chamava Maria. E a terceira, tem uma irmã aqui na igreja com o nome dessa terceira, Joana. Eu acho que uma coisa ruim de ser chamado de Joana é essa alusão a Joaninha, né? E então ele se revela primeiro a 3 mulheres aqui no Evangelho de Lucas, e depois Jesus se revela para esses 2 seguidores, esses 2 discípulos, não é? Aí no versículo 13 que nós começamos a ler, diz: naquele mesmo dia qual? O dia da ressurreição, domingo. Naquele mesmo dia, domingo, um dia depois do sábado, os 2 discípulos haviam presenciado todos os eventos daquela Páscoa. Esses 2 haviam presenciado a crucificação, haviam ficado na cidade durante o sábado, e finalmente eles já estavam voltando para casa em Emaús no domingo. Então, estão conversando, estão discutindo sobre o significado de tudo que havia acontecido em Jerusalém. Por isso que eu digo que gostaria muito de ter assistido tudo. Por que Jesus tinha que morrer? Como que eles podiam ser tão enganados sobre ele? Porque ele não foi quem se esperava que ele fosse, que ia redimir Israel, que ia destronar, né, o imperador, o governante, o dominante. E eles vinham com essas dúvidas: o que é que deu errado? Parece que não estão com muita pressa, né? Geralmente quando você está perplexo ou confuso, você vai meio que
mais aplicado aos pensamentos do que ao caminho, do que ao relógio, não é? Tristes, né? A pessoa vai meio que se arrastando, meio que arrastando os pés no caminho, perplexo, parece que talvez pela tristeza, andando como pessoas que não tem para onde ir. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente recebe uma notícia, a gente fica meio, como diz o outro, não sabe se vai para o estádio de futebol ou se chupa um picolé. A gente fica tão desorientado que não sabe o que faz de coisas tão nada a ver naquele momento, não é? Talvez por isso Jesus até consegue alcançá-los, pela sua morosidade no caminho. Se bem que Jesus podia aparecer, né, no caminho onde eles estivessem. Então, para mim, um versículo importante aqui é o versículo 16. Quando diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando comecei a meditar muito nisso, eu sempre trago para a minha vida. Eu comecei a buscar na minha lembrança quantas vezes, em tantas situações da minha vida, eu também sofri desse problema. Quantas vezes, em quantas circunstâncias da minha vida, parecia que eu não conseguia vê-lo. E creio que, a despeito da mesma forma como aconteceu com esses discípulos, Jesus estava perto, Jesus estava do lado, Jesus estava comigo, Jesus estava na minha casa, Jesus estava no meu coração, mas eu não conseguia percebê-lo. Jesus estava ali conversando com eles, mas eles não conseguiam perceber. Eles tinham esse problema, talvez pelo tamanho da decepção, da frustração, o impacto daquilo tudo. Sua cegueira espiritual, ela foi manifestada. E eu penso que por não viver a realidade da ressurreição, esses dois tiveram que experimentar tristes consequências, até que os seus olhos então foram abertos. Sua cegueira espiritual foi causada por uma falta de compreensão de que Jesus é o tema de toda a Bíblia. É significativo que Jesus começou então a explicar, começando lá em Moisés. E foi. Eu estou cada vez melhor nos meus exercícios físicos. Atualmente eu estou fazendo 15 quilômetros de bicicleta em 52 minutos, 1 hora quase, 15 quilômetros. Aí eu fiquei pensando 11 quilômetros, a distância de Jerusalém para Emaús. Quanto tempo quanto tempo durou essa aula? Não foi uma aula muito longa, não, né? Considerando que era comum andar e o pessoal andava bem, tinha hábito, não era uma coisa que o pessoal ia daqui para lá, todo mundo caminhando. Mas mesmo assim, pode ter levado, sei lá, 2 horas, talvez, conversando. A gente sempre diminui o passo, né? Eu, quando vou caminhar sozinho, quando vou caminhar com a minha esposa, com a minha mulher, é diferente, porque a gente vai falando, vai ralentando, né? Aí conta uma história, aí a comunhão atrapalha em certos momentos, não é verdade? Então, mas a sua cegueira. Então Jesus começa em Moisés, está aí no texto, não é? E consequentemente, irmãos, a nossa cegueira a respeito das verdades da palavra de Deus vão sempre produzir uma falta de confiança, vão sempre drenar, roubar a nossa fé. As consequências foi essa falta de fé em seu poder, no poder de Jesus sobre a morte. As mesmas consequências acompanham aqueles que perdem a perspectiva sobre a realidade da ressurreição de Jesus. Mas muito das nossas dúvidas e das nossas crises diante das circunstâncias da nossa vida é a nossa falta de percepção, de crença, de confiança de que o nosso Deus está vivo. Aliás, o diabo parece que usa isso para inverter o nosso coração, para lançar mais dúvida.
Se Deus está vivo, se o teu Deus é vivo, por que você está passando por isso? E a verdade é, porque o nosso Deus está vivo, que nós podemos confiar e crer de todo o coração nele. Porque aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele é fiel, ele é poderoso. Ora, se o meu Deus está vivo e venceu a morte, por que ele não vai vencer esse problema? Qual o impedimento dele? Qual o impedimento do Senhor? Mas parece que nós sofremos ou nos deixamos enrolar, enredar, enganar pelo nosso adversário. Quando esquecemos de quem Jesus é e do significado da sua vitória sobre a morte, das implicações de nós estarmos em Cristo, facilmente nós caímos nessas tentações. Com muita facilidade a gente cai em tentações quando nós nos esquecemos de quem Jesus é. Quem Jesus é? Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Ele é Jesus. Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua dor, a tua crise, o teu aguilhão? Onde está? Tragada foi a morte. Não é? Das implicações de nós estarmos em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar nele. Praga nenhuma chega na tenda. Ninguém pode nos arrebatar da mão desse Deus. Nem zumbi. Né? Nem seres daqui, de outro lado, nem do fundo do mar, nem... nada pode nos separar. Então, quando esquecemos de que, porque Jesus vive, eu viverei eternamente, quando tiramos os nossos olhos da glória e do poder da pessoa de Jesus, quando falhamos por não entender que Ele é o tema de todas as Escrituras, então caímos no buraco criado por uma cegueira espiritual. Então, de uma maneira simples, há pelo menos 3 consequências que perseguem aqueles que tiram os olhos de Jesus, do Jesus ressurreto, e vivem como se a vida não fosse eterna, como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se tudo dependesse deles, ou se tudo depende de mim, e não tudo depende do meu Senhor e do meu Salvador. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, a primeira é a tristeza. A primeira consequência é uma vida predominada pela tristeza. Versículo 17: eles pararam entristecidos, diz o texto. Talvez no início dessa abordagem daquele homem, eles não queriam falar muito, não tem isso? A gente vai pensando, a gente vai julgando por nós mesmos, né? Tem muitas circunstâncias da minha vida que eu não quero falar muito. Eu já passei por alguns tipos de problemas e dificuldades que todas as pessoas que me amavam ou se preocupavam comigo, como é que está isso? Não queria falar. Eu já tinha falado tanto, não quero mais falar. Não é? É como a gente diz assim, tem situações, né? Não vale a pena você ficar contando miséria. Não é verdade? Você está com um problema, aí a pessoa já sabe, aí parece que eu repeti que está tudo pior, parece que ainda rouba, eu não sei o que é, mas eu pressupus, eu imaginei, fiquei pensando, eu acho que quando Jesus chegou, ei, o que está pegando aí? Estão caminhando, vem um cara que eles não reconhecem, então estão falando com uma pessoa estranha. Obviamente que eles pressuporam que Jesus fosse um estrangeiro. Ué, só você não sabe? Está chegando agora, desceu
do aeroporto de Jerusalém agora? Não está sabendo? Só você é o único que não sabe o que está acontecendo. Como já disse, esse cara está falando, vou conversar com ele o quê? Aí vê que como é que eu vou confiar numa pessoa estranha, num estrangeiro? Mas Jesus consegue, eu diria, persuadi-los a revelarem o que realmente estava passando no coração deles. E aí posso imaginar, como já disse, os dois caminhando, cabisbaixos, confusos e desiludidos. Jesus põe o seu dedo direto na ferida deles quando ele pergunta: por que estão tão preocupados? Por que vocês estão tão preocupados? O que aconteceu que vocês parecem estão tão deprimidos? E eles simplesmente param, tão possuídos por uma culpa, sei lá, um remorso, tão ocupados com o luto pelo seu amigo e mestre falecido. O fantasma da tristeza havia, eu digo assim, talvez estrangulado os seus corações, exprimido toda a sua esperança e toda a sua alegria. As tristes consequências, as tristes circunstâncias que os cercavam estavam assim predominando, né? Invadiram o coração. Quando certas coisas nos invadem, não fica nada. Uma invasão é ao mesmo tempo a expulsão de outras coisas. Então a tristeza, quando a tristeza invade, parece que ela expulsa até a centelha de fé, o grão de fé, né? Quando algo assim, aí você fala para uma pessoa: não, mas a pessoa está ali, quase que soterrada pelo sentimento, pela tristeza, não é? Quando não vivemos, irmãos, à luz da ressurreição, facilmente nós nos tornamos vítimas desses fantasmas da tristeza, dessas opressões, desses vultos que nublam completamente o nosso céu, que roubam totalmente qualquer luz, né? Porque a alegria tem essa tristeza, a alegria é bem apropriado esse contraste de luz e de trevas, e a alegria é uma coisa iluminada, como a tristeza é uma coisa nublada, fechada, escura, né? Com aqueles sentimentos de vultos, né? Essa coisa de vulto, né? Você já viu vulto? Alguém já viu algum vulto? Não? Pensei que só eu. Só eu que vi vulto? Já viu? O pessoal está tomando coragem. Não sei o que o pastor vai falar, né? Sei lá, o pastor falou: você já viu vulto? Aí eu falei: já, sai! Aí vai me repreender. A nossa cabeça, a nossa mente é muito prodigiosa em criar vultos, né? E certos sentimentos mais ainda. Um medo, tu vai ver até o que não existe, né? Tu vai ver até o que não existe. De vez em quando eu tomo, rapaz, eu quase que eu vi o dragão de São Jorge, né? Quase que eu vi o dragão. Não tem. Porque o medo produz essas coisas, não é verdade? E essa coisa de vulto é sempre uma coisa de sombra, que gera temores no nosso coração. Então é muito importante você entender isso. Vou repetir: quando não vivemos à luz da ressurreição, da crença, da fé, da certeza de que Jesus está vivo, facilmente nós nos tornamos vítimas desses fantasmas. Tornamo-nos ateus praticantes. Embora sejamos crentes de coração, mas quando a gente não crê na ressurreição, a gente vira um tipo de ateu praticante. Temos uma declaração de fé, mas temos uma prática de dúvida, de ateísmo, de desconsiderar
que Deus é Deus. Mas tão facilmente nós focalizamos-nos nas dificuldades dessa vida, sem ter a capacidade de focalizar as realidades do céu. Fala para o irmão do lado: o céu é uma realidade, irmão. O céu é uma realidade. Equivale-se dizer que o inferno também o é. Mas o céu é uma realidade. Então, quando nós não vivemos desse jeito, permitimos que as circunstâncias nos cerquem, ditem o nosso estado emocional. Claro, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Fiquei bastante triste de ontem para cá com a notícia do falecimento da filha Thalita, do pastor Antônio Vieira, uma menina de 11 anos. É muito difícil isso. Ontem passei o dia com a Kátia, falando assim: moço, não consigo parar de pensar lá no pastor Antônio Vieira. Ele está em Campina Grande. Puxa vida, a menina normal, bem, acho que foi de quarta para quinta, uma dor de cabeça insuportável, para o hospital, AVC, teve um AVC hemorrágico. Uma menina com 11 anos, devia ter qualquer defeito na sua formação, dos seus vasos e artérias na sua cabeça, e rompeu, e ela teve uma hemorragia, foi operada, mas veio a óbito. Então, claro que o nosso irmão, crente, missionário, pessoa que conta com a admiração de todos os seus amigos, pela sua fé, pela sua dedicação, pela sua entrega, claro que ele está triste. A notícia que recebi está num estado bem sofrido, obviamente. Não estou falando que porque você crê na ressurreição, que você não chora, que você não sofre. Está falando de um estilo de vida, está falando de uma maneira da pessoa viver, não é? Então, quem não vive a realidade da ressurreição, perde a esperança diante dos obstáculos, problemas e crises das mais variadas. A Kátia, minha esposa, recebeu um áudio da irmã da menina, a irmã mais velha, não sei se já é até casada essa irmã, ela chorando e dizendo assim: não, nós sabemos, não sei se a Thalita dançava, participava do grupo de dança, dizia assim: nós sabemos que Thalita está dançando diante do Senhor agora, nós somos consolados, mas em lágrimas, pedindo oração. Não, nós não estamos assim revoltados, nós estamos, obviamente, eu não preciso explicar nada para você entender isso, não é? Então, mas quando a gente não vive, quem não vive a realidade da ressurreição, irmãos, a gente permite com muita facilidade que as dificuldades financeiras, que os problemas do trabalho, que os problemas da nossa casa, que a saúde, não é? Até que aqueles pequenos consertos da nossa casa que nunca param, não é verdade? Aquelas pequenas coisinhas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se você deixa para lá, vai piorando. Se você tem que fazer um pequeno conserto na sua casa, porque isso também vai cansando. Mas se você deixa um pequeno conserto para lá, depois outro para lá, depois quando você vai fazer, é pior. Mas a gente não para, tem certas coisas, tem certos pequenos problemas que não param. Não é verdade? Então, eu já te contei aqui que uma vez eu estava assistindo televisão, a Kátia falando, aí eu peguei o controle remoto e fui para ela assim, eu não consigo desligar ela de jeito nenhum. Pensei que eu ia apertar o pau em cima dela, né? Às vezes pequenas coisas, eu não consigo fazer isso parar, volta, vai, dá canseira também, não é nem só o grande problema, não é não só a grande tragédia, às vezes até a grande tragédia nos atropela de um jeito que depois passa, agora já é.
às vezes as pequenas coisinhas, né? Mas se nós não tivermos essa percepção, nós vamos permitir que todas estas coisas, elas roubem a nossa alegria. Vamos passar a ser convencidos que nós não temos motivo para ser uma pessoa feliz e alegre. Porque o peso dessas pequenas coisas será maior do que o grande peso da glória, da ressurreição, da vida eterna, enfim. Então, se você luta com tristeza em seu coração, desânimo, depressão, talvez o primeiro remédio que deva tentar é a receita chamada ressurreição. Ressurreição. Não esqueçamos de que os poucos anos de sofrimento nesta vida não são nada em comparação com a glória a ser revelada em nós por toda a eternidade. Romanos 8, versículo 18. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Somos os mais tristes de todos os homens. Mas não temos que nos curvar debaixo das circunstâncias, mas temos que caminhar e andar por cima delas na pessoa de Cristo Jesus. Amém, amado irmão? Amém. Então, uma primeira consequência de não se entender e não se crer na ressurreição é uma vida de tristeza. A segunda é se transformar num tipo de tolo, num tipo de pessoa tola, num tipo de pessoa que o que fala pode até parecer, mas é tolice. É tolice. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você pode, por isso que eu disse que eu queria assistir a conversa. Você pode imaginar o tom. Eu imagino que esse discípulo falou num tom espiritual. Falou num tom de quem sabia das coisas, que estava por dentro, que tinha aberto lá o seu smartphone, lá no seu portal de notícias. Você não está sabendo, você é o único que está sabendo, nós estávamos lá. E parecia uma coisa, mas uma bobagem, tolice. Por que eles não reconheceram Jesus ali? Eles não reconheceram que quem estava ali era o Jesus que tinha prometido, que falou que ia ressuscitar? Não o reconheceram, imagina. Pense, Jesus perguntou para eles, quais são as coisas que aconteceram? Pense na ironia por trás destas palavras. De fato, essa conversa revela a tolice daqueles discípulos. Nós podemos dizer daqui da nossa visão de hoje, são cegos mesmos. São cegos. Uma pessoa cega é uma pessoa que não discerne, não compreende. A solução de todos os seus problemas estava debaixo do seu nariz, mas eles não conseguem enxergar. Então, parecem meio ridículos e não um pouco arrogantes, e não um pouquinho arrogantes. Eles parecem ridículos, passam também um pouquinho de uma certa arrogância. Estavam falando com a única pessoa de todo o universo que sabia mesmo tudo que havia acontecido em Jerusalém. Estavam falando com a única testemunha ocular de todos os eventos de Jerusalém naqueles dias, desde a ceia do Senhor no cenáculo, as orações no jardim de Getsêmani, a traição de Judas, as acusações diante dos tribunais
ilegais, 2 entrevistas com Pilatos e Herodes, os chicotes, a coroa, o soco na cara, a barba arrancada em punho, a procissão pelas ruas de Jerusalém, o peso da cruz, os pregos, a escuridão, a morte sufocada da cruz, o interior do túmulo e a declaração vitoriosa diante dos demônios, potestades e principados, a morte da morte e a sua gloriosa ressurreição. E lá estão aqueles 2 discípulos dizendo: és tu o único que ignoras as ocorrências. Dá vontade de perguntar assim: você está falando sério? Ou como alguns diziam um período, né? Estás brincando com essa pergunta? Talvez você pense: poxa, mas está sendo pesado com eles. Talvez a gente pense, né? Não é injusto o pastor chamar os 2 de tolos? Esse julgamento, esse adjetivo, não é pesado demais? Como poderiam saber que era Jesus? Talvez alguns de nós aqui que estão ouvindo estas minhas palavras podem pensar. Primeiro, digo para você, entendemos que a sua cegueira era culpa deles mesmo. Versículo 21 a 24, eles revelam, mostram que já sabiam do fato da ressurreição, como relatado pelas mulheres a Pedro. Nós soubemos que as mulheres viram lá no túmulo. Chegou para nós essa notícia que elas foram a Pedro dizendo: o Senhor vive. Segundo, Jesus mesmo chama eles no versículo 25, de tolos, de nécios e tardos de coração. Gente que custa compreender. Gente que não tem um entendimento da fé. A fé, ela dá entendimento. Não é? A discussão sobre criação e evolução. Hebreus 11, está lá um versículo que diz: pela fé entendemos o mundo foi criado. E é pela fé também que quem crê na evolução crê que o mundo foi formado por uma evolução. É pela fé, por quê? Eles estão procurando o elo perdido. Não tem o elo perdido, tem um elo que não bate. A teoria da evolução, ela tem gargalos que não prospera, que não avança, que não são explicáveis por quem juram e acreditam e ensinam em escolas que o mundo evoluiu de uma Big Bang, de uma explosão cósmica, não é? São teorias que, na verdade, eu creio assim, e hoje aumenta também o número de cientistas que advogam e creem na criação. Porque a pessoa que mais deve acreditar na criação do mundo é o cientista. É a pessoa que tem mais informação. Ela devia ser a pessoa que acreditaria mais na criação e poria mais dúvida na evolução. Mas a gente sabe por que certas coisas acontecem. O homem e o diabo estão sempre querendo roubar de Deus a glória de Deus. Então, segundo lugar, eu digo que eles são todos, porque no versículo 25, Jesus, não na NVI, mas na outra tradução, a palavra é nécios e tardos. Por que vocês demoram tanto a acreditar? Por que vocês têm dificuldade de entender? Porque foi falado. E terceiro, Jesus os reprova por não compreenderem o que constava sobre ele em todas as Escrituras. Eles erraram, eles caíram na cegueira espiritual por não conhecerem as Escrituras, versículo 26 e 27. Eu creio que se eles tivessem mesmo conhecido a palavra de Deus, acreditando no testemunho das mulheres, eles teriam reconhecido Jesus de imediatamente. Pense. Eu ouvi que ele ressuscitou. As mulheres, e não foram quaisquer mulheres, não eram mulheres que não eram conhecidas, que podiam se pôr em dúvida a sua retidão, né? Idoneidade. Eram mulheres conhecidas, pense nisso. Eles tinham várias informações. Aí vem aquele estranho, pai,
Se eles acreditassem na ressurreição, eles de pronto iam dizer: "É Jesus aqui". Se eles acreditassem naquelas palavras, nas palavras de Jesus, nas palavras das Escrituras e no testemunho daquelas mulheres, eles teriam reconhecido Jesus. Então é importante você perceber isso. Como alguns de nós, muitos de nós temos dificuldade de reconhecer a voz de Deus. Temos dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós, às vezes, acreditamos piamente numa pessoa que a gente não conhece a idoneidade daquela pessoa. E por isso nós erramos, e por isso nós erramos o objetivo, por isso nós nos desviamos, por isso nós nos frustramos, e por isso nós nos achamos tristes, declarando que cremos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor, mas a nossa falta de entendimento, de conhecimento, tem nos feito andar num tipo de cegueira espiritual. Viveremos para sempre, porque Jesus vive para sempre. E ninguém pode tirar essa alegria de nós. Ninguém pode tirar essa alegria de nós. Essa convicção de nós. Permitimos que dificuldades financeiras, permitimos que problemas no trabalho, permitimos que problemas em casa, problemas de saúde, conflitos, até na própria igreja, roubem a nossa alegria. Roubem a nossa alegria. Se você luta com tristeza em seu coração, desânimo, então busque, abra o seu coração, busque o Senhor de todo o seu coração. Amém, amado irmão? Pense, por que a gente é tolo? Somos tolos, falamos bobagem, quando não vivemos nossas vidas conforme a palavra de Deus. Somos tolos, falamos bobagem, quando nos estribamos em nosso próprio entendimento, quando conduzimos nossas vidas conforme bem entendemos, quando conduzimos nossas finanças, nosso namoro, nossas famílias, nossa empresa, conforme o nosso achômetro. Assim como esses dois discípulos que acharam que sabiam toda a história, somos destinados a cometer grandes tolices. Infelizmente, nós não falamos assim, quando a gente erra e a gente está lá sofrendo, a gente não fala assim: que tolice que eu fiz, que tolo que eu fui, que idiota, não é? Você tem o hábito de ser chamado de idiota? Não. Você só acha que os outros são idiotas. Eu acho que, eu penso assim, né? Comigo é assim: o adjetivo que eu mais uso para os outros é sempre o que eu mais uso para mim, né? Como eu digo assim muito: rapaz, que besta quadrada que eu fui. Quando eu sofro certas coisas, quando eu erro em certas situações, eu falo de mim mesmo: rapaz, eu sou uma besta. Por isso, quando alguém faz uma bobagem na minha frente, eu digo: que besta quadrada, porque o adjetivo que você mais usa para os outros deve ser pelo menos o adjetivo que você mais usa para você mesmo, não é? Se você atribui, fulano o cara é burro, você também deve falar de você. Quando você erra, quando você falha, você também deve dizer: eu fui burro, e foi mesmo, e eu também, e tolo. Mas nós nos ofendemos quando alguém fala para a gente assim: rapaz, você é tolo. Que é esse cara para falar com você? Às vezes a pessoa está nos ajudando, mas nós damos esse peso às coisas. Não, tem que falar com jeito. Você sabe que
com um tolo, você tem que falar, o jeito mesmo de conseguir ajudar é dar nome aos burros mesmo. Passar a mão, tem jovens, filhos que não mudam, porque você não os confronta na sua tolice. Aí você, eu não digo que é zero para a psicologia, mas para mim é 90% da Bíblia e 10% da psicologia. Não pode ser 90% da psicologia e 10% da Bíblia, não. O menino vai ficar monstro, a criança vai ficar mal acostumada. Continua premiando erradamente seu filho. Continua premiando, para você ver o que vai acontecer. Você vai achar que você está ajudando ele? Não estará. Quando pessoas procuram pessoalmente, né? Ou para cada um de nós também serve, quando as pessoas procuram o nosso palpite, a nossa opinião, o nosso aconselhamento, e compartilhamos sem realmente conhecermos a mente do Espírito revelada na palavra de Deus, pode saber que falamos e aconselhamos bobagem. Falamos e aconselhamos sentimento, né? Eu combato muito com a Kátia, quando a gente conversa sobre qualquer coisa, que ela fala assim, eu tenho tanta pena de fulano. Você fala assim, por que você tem pena? Pena por quê? Talvez pena, a Kátia usa essa palavra muito genericamente, mas eu estou sempre assim, por quê? Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não quero mal, eu não tenho pena das pessoas, eu vou ter pena. O fato de você, às vezes, ter um sentimento de pena, talvez dificulte você a falar a verdade para aquela pessoa, ajudá-la. Tem tanta peninha, e fica todo mundo com pena, e aí? A pessoa fica na mesma situação. Emocionalmente, sim, mas ela vai precisar que alguém fale para ela a verdade da palavra de Deus, que alguém fale para ela. Vai precisar, querido. O pecado é uma desgraça. O pecado vai matar, vai te adoecer. Sai fora. Eu tenho tanta pena da fulana, da fulana. Nós sabemos disso, irmão. Certas coisas ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Que tenha uma exceção em 1 milhão. Mas eu não posso me guiar por essa única exceção de 1 milhão. Não sei por que ninguém diz amém. Umas verdades tão lindas dessas, tão maravilhosas. A terceira razão da culpa deles foi o medo dos homens. Eu estou terminando. Do versículo 19 ao 21. Como é que é o programa de televisão sobre negócio? Pequenas empresas, grandes negócios. Legal, né? Quem assiste quando pode? Você não assiste porque você vem para a igreja, você é crente. Não sei que você mora aqui perto. Quando eu durmo aqui na igreja, nem isso eu tenho feito mais, que eu também estou excluindo aí a televisão da minha vida. Mas quando eu dormia aqui na igreja, eu tomava café assistindo pequenas empresas, grandes negócios. Legal, programa legal, programa bom. Temor dos homens. Você sabe por que a gente tem temor dos homens? Você sabe a filosofia atrás de medo dos homens é grandes homens e pequeno Deus. A linha, sei lá, filosófica desse conceito de se ter medo dos homens é porque nos achamos grandes homens e achamos que o nosso Deus é um Deus pequeno. Fazendo uma relação com um Deus morto. Um Deus que não fede nem cheira, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, e tem nariz e não sente olfato, não tem olfato. Quando não vivemos, ouça, à luz da ressurreição, facilmente
caímos numa armadilha chamada o temor dos homens. Provérbios 29 e 25 diz que quem teme aos homens arma ciladas. Tem medo dos homens, arma ciladas, para que aqueles homens que podem me armar ciladas eu me antecipo. Mas o que confia no Senhor está seguro, não precisa armar cilada para ninguém. Aquele que confia no Senhor está seguro, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que me guarda. De sorte que se beber alguma coisa mortífera até não vai causar dano para ele. E por aí vai. Não te assustarás do terror noturno. Já falei sobre isso aqui uma vez, né? Nem de seta que voa de dia. Eu acho estranho. Eu não entendo muito lá, mas acho que é para ter mais medo da seta que voa de noite, né? E, em tese, é porque seta que voa de dia, em tese, a gente pode ver. Mas tem uma velocidade da seta. Porque a seta que voa de dia, é porque de dia o inimigo também pode nos ver. Seta que voa de dia é a seta mais direcionada. Porque a seta que voa de noite é um monte que joga, é seta perdida. Porque não foi mirada, porque não tem visão para mirar. Então joga um monte de seta. Mas a seta que voa de dia é aquela seta que foi destinada pelo inimigo para pegar você. Olha aí. Estou aprendendo também aqui nessa manhã. Nunca pensei nesses termos. Então, o temor dos homens é caracterizado por uma visão distorcida da realidade em que os homens são grandes e poderosos, mas Deus é pequeno, mas Deus é impotente, mas Deus não pode me proteger. É a síndrome do gafanhoto que afligiu 10 dos 12 espias que entraram na terra prometida. Só para esquecer da grandeza do Deus que havia libertado o povo da escravidão. Éramos como gafanhotos diante dos gigantes daquela terra. Foi o relatório que eles deram. Pense na sua vida, irmão. Você não é espia, mas nós também não estamos para entrar numa grande terra. Nós não temos uma promessa igual a deles. Quantas vezes você atribui ao seu problema? Não tem jeito. Já contei essa experiência aqui, minha, graças a Deus foi uma, N vezes. Tá bom, a irmã falou, então vamos orar. Pastor, já orei. Como quem diz, orar não resolve. Orar, já orei, não resolveu nada. Já orei, não mudou nada. Então, aquela irmã, ela via os homens como grandes homens e Deus como um Deus pequeno, como um Deus impotente. Por isso que nem orar adiantava mais para aquela pessoa. E ainda assim eu orei. Então, aqui os dois discípulos apresentam os mesmos sintomas: pequeno Deus, grandes homens. Sua compreensão de Jesus, versículo 19, deixa muito a desejar, irmãos. A gente lê, né, eu também, a gente passa muito batido nos textos. Eles dizem Jesus o Nazareno. Por que eles não disseram Jesus o Filho de Deus? Né? Para eles, Jesus era só o Nazareno. Varão, profeta. Então, além disso, a sua visão dos homens era grande demais. Eles disseram, os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, pela visão deles, aqueles homens então eram maiores do que Jesus, porque eles
executaram o que quiseram, fizeram o que quiseram com Jesus. Não é? Jesus, você não sabe como Jesus, o Nazareno, varão, gente boa, profeta de Deus, homem santo, homem, e não Deus, e não Senhor, e não Salvador. Essa era a visão deles. E como os principais, o pessoal que manda mesmo, não foi Zé Miguezinho, não. Foi Zé Miguezinho que mandou, não. Foi as nossas autoridades. Pois é. Mataram ele, crucificaram ele. Nós esperávamos que fosse ele, mas até aquele momento, aparentemente não foi. Quem havia de redimir a Israel, porque a visão deles de redimir Israel era só do Império Romano, não da morte, não do diabo, não para dar vida eterna. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Reparem como o temor dos homens faz a sua fé vacilar. Repare, querido, como que o temor dos homens faz a nossa fé vacilar. Jesus não era mais Messias, Jesus não era mais Filho de Deus, não era mais Redentor, era apenas Nazareno, profeta, homem poderoso, mas não Deus. Como eles caíram da graça, como haviam esquecido a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus fora derrotado. Mas eram ignorantes do que Pedro iria pregar no dia de Pentecostes, obviamente 50 dias depois, em Atos 2. Quando Pedro diz assim: sendo este, se referindo a Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte, porque ele era Deus e é Deus. Em outras palavras, Deus tinha tudo sob o controle. Se você não entende, não tem a visão de que do Jesus ressurreto, e aí nós vamos tomar ceia, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim, até que eu volte, até que eu venha, não é? Então, se você não tem esta visão, querido, se você isso não é uma realidade para a sua vida, para o seu coração, então você vai perder essa segurança de que Deus tem tudo sob o seu controle. Deveriam ter conhecido a grandeza do plano de Deus pela palavra, pelo próprio ensino repetido de Jesus, pelo testemunho das mulheres que viram os anjos e o túmulo vazio. Mas o temor dos homens levou aqueles dois a uma incredulidade, a um cinismo. Por não viverem à luz da ressurreição, perderam a esperança, e pior, perderam a perspectiva. Quando a gente perde a esperança, já era, agora não tem mais jeito, é fundo do poço, é túnel sem saída, é isso. Homens se tornaram gigantes e Deus se tornou pequeno. Eu pedi que você curva a sua cabeça já, para me ouvir fazer essas perguntas para você. Será que você tem sofrido da síndrome do gafanhoto, irmão? Será que você está vivendo a síndrome do gafanhoto? Os gigantes, os homens são tão grandes, mas Deus é tão pequeno. Ou será que você tem vivido a sua vida, vivido a sua relação com Deus
no poder da ressurreição. A maior demonstração do poder de Deus foi feita na ressurreição de Jesus dos mortos. Esse foi a quebra de paradigmas que revolucionou para sempre todo o universo. Depois que Jesus ressuscitou, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Se Deus conquistou aquele que tinha o poder da morte, se Ele conquistou a própria morte, se Ele anulou o poder da morte, o poder do pecado, o que esse Deus não pode fazer por mim? O que esse Deus não pode fazer por nós? Então, amados irmãos, viver a realidade da ressurreição de Jesus no dia a dia significa lembrar que Deus é infinitamente maior, que todos os problemas e todas as pessoas, ou que quaisquer pessoas que possam eventualmente nos ameaçar. Viver a realidade da ressurreição de Jesus no dia a dia significa crer, saber, lembrar, estar na mente e no coração que Deus é infinitamente maior, mais poderoso, todo-poderoso, que todos os problemas e pessoas que nos ameaçam. Ele é maior que o nosso patrão. Ele é maior que o nosso vizinho. O meu vizinho é do grupo tal, maior que o nosso professor no colégio ou na universidade, maior do que o diretor, a diretora, onde a gente quer que as portas se abram para o Evangelho, maior que os nossos filhos, maior que os nossos pais, maior do que os nossos cônjuges. Não precisamos viver o temor dos homens. Traga essa palavra para o seu coração. Eu não preciso viver o temor dos homens, mas sim o temor do Senhor. Aleluia. À luz da realidade de que Jesus está vivo, à luz da realidade da ressurreição de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Sonde o seu coração, use a palavra de Deus para ver como é que tem sido a sua vida, o que tem predominado. Será que é a tristeza no seu coração? Será que é essa imaturidade, essa falta de crescimento espiritual, essa tolice, esse raso espiritual? Veja se você tem vivido mais no temor dos homens. Se de verdade você é um crente de boca, mas um ateu praticante. Qualquer coisa abala, qualquer coisa rouba, qualquer coisa. Enquanto você ora e medita, quero convidar meus irmãos que vão servir a ceia para ocuparem os seus lugares, para nos ajudar a servir os irmãos. Enquanto você quando você receber o cálice e o pão, conserve nas suas mãos. Nós vamos servir a todos, e depois de servir a todos, nós vamos juntos participar no mesmo momento, vamos comer do pão, no mesmo momento vamos beber do cálice. Se você está nos visitando nesta manhã, você é membro de outra igreja evangélica, você é bem-vindo a participar. Esta é a mesa do Senhor para todos os filhos de Deus.
Esta não é apenas a mesa da nova vida para os membros da nova vida. Essa é a mesa do Senhor para todos. No entanto, se você está aqui, você não vive e anda em aliança com Deus, se você não entregou a sua vida a Ele, se você nem entende o que é essa comunhão, então deixe passar. A bandeja vai passar aí, você que deve tomar a decisão de entender que você não deve participar. Meus irmãos podem servir. Aleluia. Enquanto você está orando, enquanto você está sendo servido, nós vamos adorar a Deus com uma música. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor precioso. Eu quero ser pra Deus tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer em ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, aleluia, tudo perdoou pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus.
ficar de pé, por favor. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Aleluia! Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Graças a Deus. É verdade. Fui curado pelo sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Quem foi liberto pelo sangue, diga glória a Deus. Quem foi salvo pelo sangue, diga louvado seja o nome do Senhor. Quem foi curado pelo sangue, aleluia. Quem foi salvo pelo sangue. Eu sempre criei que a ceia do Senhor é uma celebração de vida e de vitória. A ceia do Senhor para mim não é uma celebração de consolo, não é uma celebração de abatimento. Eu sempre me emociono como outras pessoas ao me lembrar, e a minha lembrança está apoiada na palavra de Deus. Eu não estava lá, mas eu vi e vejo a crucificação através da Bíblia, a coroa de espinhos, o xingamento, a agressão, a lança, o vinagre. Isso obviamente traz um certo peso, mas ele ressuscitou, aleluia. Mas ele está vivo, aleluia. E ele está presente aqui. Quando nós nos reunimos nesta mesa, não é só o Espírito Santo que está entre nós, mas é o próprio Senhor Jesus. Ele disse que este pão que está na sua mão é a sua carne. Esse cálice é o cálice do seu sangue. Não vamos beber sangue, vamos beber um suco de uva, um fruto da videira, mas ele disse que é o seu sangue. Não disse que representa, mas este pão é a sua carne. Então vamos agradecer a Deus, aleluia. Senhor, obrigado por este pão. Obrigado, Pai, pelo corpo moído na cruz. Obrigado pelo pão partido nesta manhã, Pai, que é compartilhado por todos nós que estamos aqui. Obrigado, Pai, pela obra eficaz, contundente, completa, eterna, que o Senhor fez na minha vida no dia que eu recebi Jesus no meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito a cada dia na minha vida. Obrigado, Pai, pela certeza da vida eterna. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pela igreja, pela vida do meu irmão. Que esta comunhão tem um significado muito especial para todos nós. Que para alguns, não sei calcular quantos, mas que nesta comunhão, como aconteceu com os discípulos de Emaús, que ao participar do pão partido,
Que os nossos olhos se abram, aleluia, aleluia. Que haja uma mudança no nosso interior, que nós possamos crer e viver com o Cristo vivo, ressurreto na nossa vida, tendo alegria no coração, aleluia, crescendo na fé, no entendimento da Tua palavra e temendo ao Deus Todo-Poderoso e não temendo o homem, servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, ao grande Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Vamos comer do pão todos. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Cremos, como o Senhor disse, meu corpo é verdadeira comida, aleluia. Bendito seja o teu nome. Obrigado pelo cálice, o cálice da bênção, o cálice da vitória, o cálice da alegria, o cálice da vida eterna, o cálice do perdão, da vitória, aleluia, o cálice da paz. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nunca haveremos de nos cansar de dizer obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por tão grande amor, por tão grande graça. Que a tua igreja seja fortalecida, equipada, capacitada para cumprir seu chamado, a sua vocação. Que a tua igreja se apresente simplesmente como igreja viva, forte, que não teme os homens, que leva a palavra, que testemunha a fé, que testemunha da ressurreição de Jesus. Sim, Pai, mais do que nunca nesses dias é preciso que cada um de nós cumpra o seu chamado dizendo: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele te ama e Ele quer mudar a sua vida. Obrigado por ter mudado a minha vida, Pai, e usa-me como instrumento, canal, para que outras vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, pelo Evangelho e pelo Teu poder. Vamos beber do cálice todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos, aleluia. Bendiga o nome do Senhor. O sacrifício vivo, maravilhoso és eu tu, quero Senhor. Ser para Deus. Nós te adoramos. Tão puro e agradável. Nós nos dedicamos ao Senhor. Glória a Deus. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. Amém. Ajuda-nos. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim.
Jesus, vermelho forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Você, antes de sentar, vai dar um abraço em muitos irmãos. Faça isso. Abrace. Procure abraçar uma pessoa que você nunca deu um abraço. Um irmão, uma irmã. Tenha comunhão com esta pessoa. Depois você pode ocupar o seu lugar. Amém. Deus é bom.